trombose. Mais um termo médico que, com a maioria deles, é muito utilizado e muito mal utilizado, tanto pelos médicos quanto pelos leigos. Durante a pandemia, ele ficou em voga, principalmente pelo fato de que a Covid facilita a formação de trombos. E para piorar, essas últimas semanas, começou-se a aventar a possibilidade de que uma das vacinas, a Covishield de Oxford, pudesse causar essa terrível doença. Pois bem, termo que o povo não entende, termo que o tio adora explicar. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu tenho uma revelação para te fazer. O teu sangue não é um líquido. É isso mesmo. Nosso sangue não é exatamente um líquido. Na verdade, ele é uma mistura de vários líquidos, né? Algumas coisas sólidas, como os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, e algumas proteínas, que vão dar uma aparência para ele, né, uma característica mais próxima de gel, que é um dos estados da matéria. Bem, pensa numa gelatina sendo feita, sabe quando você coloca o pó de gelatina no fogão, você está mexendo no fogão, aquela característica? Pensa nisso, depois eu vou voltar. Em todo caso, o sangue ele tem essa característica, né, meio sólida, porque no final das contas ele passa por um tubo que não é exatamente um cano de PVC, que são nossos vasos, veias e artérias. Elas são o que a gente chama de uma membrana semipermeável. É um tipo de membrana que permite que algumas coisas sólidas fiquem dentro e os líquidos passem, né, vão e voltem de maneira mais livre. Pensa num filtro, sabe aqueles coadores de café antigo feito de pano? Você vai ter uma ideia boa. Essa característica é fundamental para o funcionamento do nosso organismo, né? Conforme os vasos, as vias e artérias passam por dentro dos órgãos e dos tecidos, essa permeabilidade permite que alguma substância, alguns eletrólitos entrem e outras coisas, como o próprio líquido, né, a água do sangue, saia. E é importante você saber que ela é ajustável. É como se os buraquinhos dessa trama pudessem ser aumentados ou diminuídos de acordo com certos estímulos. Isso também serve para outras funções. Por exemplo, quando você toma uma pancada num local, aquilo libera algumas substâncias que vão aumentar os buracos entre os vasos. Isso vai soltar, né, vai liberar a água de dentro do sangue, ela vai entrar no tecido e vai causar um inchaço. É assim que você tem o edema, quando você toma um soco, sei lá, quando você está com uma coisa inflamada. Dependendo da situação, essa trama pode ser aumentada tanta ao ponto que coisas sólidas passem, como por exemplo os glóbulos brancos. E é assim que quando você está sofrendo alguma infecção, os glóbulos brancos saem rapidamente do teu sangue e chegam nos órgãos e tecidos. Agora pensa naquele exemplo que eu dei do coador de café. Se o nosso sangue fosse igual ao café, só líquido e sólido, simplesmente a água ia vazar toda pelos buracos e ficar dentro do vaso só o sólido, o pó. Por isso que ele tem algumas proteínas, como eu falei lá atrás, que dão essa grossura para ele, essa consistência de gelatina derretida. A principal é a albumina. É uma proteína que é feita no fígado e do qual diversas doenças, como cirrose ou mesmo a desnutrição, pode fazer que você tenha uma quantidade diminuída delas no sangue. Quando isso ocorre, você pode começar a ter inchaço, né, nas pernas, ou até mesmo acúmulo de água na barriga ou no pulmão, porque o teu sangue está ralo demais. Mas a albumina não é a única proteína que tem no nosso sangue. Uma das mais importantes é o que a gente chama de fibrinogênio. Vamos voltar, por exemplo, da gelatina, que vocês vão estar entendendo. A gelatina, ela está líquida quando você está cozinhando, porque a temperatura faz com que as proteínas que estão nela fiquem todas soltas, desencontradas, moles. Quando você deixa a gelatina esfriar, essas proteínas se encaixam, formam uma malha e a gelatina fica sólida e bonitinha para você comer de colherzinha. Pois bem, o fibrinogênio é uma proteína parecida, né? Ela está ali toda solta no teu sangue e daí certos estímulos podem fazer do nada que esse fibrinogênio comece a se encaixar um no outro e formar um cordão gigante chamado de fibrina. E é isso que formam os coágulos de sangue. Tá, mas que estímulos são esses? Bem, o mais importante é o estímulo criado pelas plaquetas, a terceira célula do nosso sangue que a gente costuma medir quando faz um hemograma. As plaquetas ficam ali sempre andando pelo nosso sangue, patrulhando, olhando para ver o que está acontecendo. Daí vamos supor que de repente você cortou o dedo, sofreu um corte. Aquilo vai abrir o vaso, seja a veia ou a artéria, e vai fazer aquilo entrar em contato com o meio externo, né, com oxigênio e tudo, e vai começar a vazar sangue. De repente as plaquetas vão ver aquilo, vão ficar desesperadas e vão grudar naquele buraco que se formou, tentando tapar ele. E vão formar, tipo assim, sabe, um montão de plaquetas, uma bolota de plaquetas tentando tapar. Quando elas fazem isso, elas liberam no sangue algumas substâncias que essas sim vão ativar o fibrinogênio que eu falei. Aí o fibrinogênio vai começar a se organizar, formar aquelas fitas, aquelas tiras das fibrinas. Essas fibrinas, como se fosse uma malha de cola, vai grudar naquele buraco e vai fazer que tudo em volta comece a grudar nela, como se ela fosse uma tela mosquiteiro. Vai grudar glóbulo vermelho, glóbulo branco, plaqueta,
que estiver passando no sangue, entendeu? O que estiver passando no corona gruda ali também. E daí, essa malha toda feita de fibrinogênios, entendeu? Das plaquetas e das células que grudou, forma a casquinha, o coágulo, que você vê quando você corta o dedo. Só que esse, minha gente, é o coágulo do bem. Todo esse processo pode ser ativado por algumas doenças no lugar errado, na hora errada, e fazer coágulos ou trombos do mal. Quer um exemplo? Um infarto. Você tem as suas artérias do coração ali, tudo bonitinha, e no meio delas tem uma placa de colesterol, porque você está comendo muito bacon, esse tipo de coisa, e acumulou ali uma plaquinha de colesterol. E aí tudo bem, se ela não tapar a artéria toda, o sangue continua passando, ela tá ali, pequenininha, né? Só que você continua comendo bacon, você fuma, você bebe, você tem pressão alta que não controla, você tem diabetes. Sabe o que isso faz? Isso inflama a sua artéria por dentro. Então o problema não é só você ter a plaquinha de colesterol. Eu não estou falando de uma placa grande não, uma plaquinha pequena. O problema é que essa plaquinha está inflamada, sabe? Bem inchada, como se fosse uma espinha querendo estourar. Sabe o que acontece? Ela estoura. E daí, meu querido, é que a merda acontece. Essa plaquinha estoura como se fosse uma espinha. As plaquetas que estão passando por ali vão ver aquilo, vão confundir aquela placa estourada com um corte, com um buraco, vão grudar naquela região e vão começar toda a cascata. Resultado, a sua artéria do coração, que estava toda bonitinha, uma plaquinha que ia demorar talvez uns 50 anos para crescer e dar problema, simplesmente entope. Aparece um coágulo, um trombo, tapa a tua artéria, o sangue não passa mais por ela e você infarta. E entenda o conceito de infarto. O sangue não passa mais. Dali para frente não chega mais oxigênio. Então todo infarto é morte de um tecido. Você teve infarto no coração, uma fatia do seu coração morreu de asfixia. Mas a gente tem placa de colesterol no corpo todo e a gente pode ter essa inflamação no corpo todo. Se ela acontece no coração, infarto. Se ela acontece na cabeça, derrame. Tipo eu, derrame. Mas o derrame, né, o AVC, ele é peculiar porque não é essa a única maneira de ele acontecer. Você pode sim ter uma placa de colesterol aqui na artéria do pescoço que estoura, faz todo esse processo, começa a chuveirar coágulos a tua cabeça e você vai ter um infarto do cérebro, um derrame. Mas existe uma outra maneira disso acontecer. Se você tiver alguns tipos de arritmia, principalmente a fibrilação atrial, você pode formar coágulos no coração, que podem ir lá para cima. O que acontece? Na fibrilação atrial, uma parte do seu coração, a parte de cima dele, que é o átrio, começa, ao invés de bater como deveria, simplesmente chacoalhar. Começa a fazer isso enquanto a parte de baixo está batendo. Eu não vou conseguir coordenar, tá, gente? Para chacoalhar aqui e bater aqui. Consegui, tudo bem. Em todo caso é o seguinte, esse ato, esse mecanismo de chacoalhar, começa a bater o sangue como se fosse um milkshake. O que vai acontecer? O fibrinogênio pode ser ativado. Se ele for ativado, forma coágulo. Se formar coágulo, o coágulo se forma no coração e é solto pelas artérias do corpo. Só que se esse coágulozinho for parar no teu dedo, simplesmente vai entupir um vasinho ali e você pode ter uma dorzinha, um pontinho preto, nada demais. Se isso for parar em algum outro órgão seu, você pode ter uma lesãozinha pequena ou outra. Se isso for para cima, parar na cabeça, derrame. E agora você tá entendendo porque aquele teu vô que tem arritmia tá tomando anticoagulante até hoje. Mas, Adriano, já que você falou do anticoagulante, isso é uma coisa que eu nunca entendi muito bem, sabe? Por exemplo, me falaram que eu tenho sangue grosso e que eu tenho que tomar um remédio para afinar o sangue. Só que daí o médico me deu AS, aquele AS infantil, sabe? Melhoral. Então. Só que a minha mulher, ela tem essa tal dessa fibrilação atrial que você falou, e o médico deu para ela um anticoagulante, como você disse, o Marivan. Por que eu tomo AS e ela toma Marivan? Para começo de conversa, essa coisa de sangue grosso é uma maneira que os médicos usam para tentar simplificar a coisa. Assim como eu tô simplificando bastante aqui. Coagulação é uma coisa tão complicada que a maioria dos médicos, tipo eu assim, não entende. Mas vamos lá. O AS, o ácido acetil salicílico, ele tem uma capacidade que a gente chama de antiagregação plaquetária. Basicamente, ele mata ou ele inutiliza as plaquetas. Consequentemente, toda vez que você tiver uma lesão, como eu falei lá, da placa de colesterol, as plaquetas vão tentar grudar e não vão conseguir. Elas perdem a capacidade de fazer montinho, de se agrupar, de se unir e formar aquele coágulo inicial. E enquanto o AS age nas plaquetas, os anticoagulantes agem no fibrinogênio ou na formação da fibrina. Tanto aqueles que são comprimidos via oral, como aqueles que são injetáveis, como heparina. O que eles vão fazer, bem entre aspas, é quebrar o fibrinogênio ou impedir ele de se grudar. Cada um, né, você tem vários tipos de anticoagulantes, vão agir em um momento, né, de todo o processo químico que forma as fibrinas. Daí, você, mesmo que a plaqueta vá lá e forme, né, aquele trombo inicial, aquela casquinha inicial, ela vai chamar ajuda, a ajuda não vai vir, de repente, aquela casquinha de plaquetas que é temporária se desfaz e não se forma um coágulo. Então você percebeu a diferença? Aquela pessoa que tem artéria inflamada,
tem risco de infarto, né, vamos dizer assim, porque fuma, pressão alta, diabetes, e você está com medo que ela tenha a plaquinha que estoure, você dá um AS. Aquela pessoa que tem a fibrilação atrial, que a plaqueta não tem nada a ver com a formação de trombo dela. O trombo dela é formado pelo chacoalhar, né? O que você quer é que o fibrinogênio não vire fibrina. Você vai dar um anticoagulante. E por tabela você já começou a entender porque certas doenças você já vai para o anticoagulante direto e não começa com AS ou outras medicações que tem a ver com a plaqueta. Porque o problema não está na plaqueta, o problema está justamente ali na formação de coágulos sem elas. Como por exemplo a trombose, ou mais especificamente a trombose venosa profunda, que é aquilo que a gente morre de medo, que é quando o sangue fica muito tempo parado dentro de uma veia, e daí de tanto tempo de ficar parado, sem se mexer, isso pode ativar mais uma vez fibrinogênio, forma fibrina, forma coágulo. É isso que acontece, por exemplo, quando você fica sentado 12 horas numa daquelas cadeiras terríveis, desconfortáveis de um avião de classe econômica indo para a Austrália. Você fica sentado, não mexe a perna, fica assistindo filme ou dorme durante as 12 horas, o sangue ficou parado dentro da sua veia, a hora que você resolve levantar, você descobre que o teu sangue virou um chouriço dentro da veia da sua perna. Trombose por si só não é tão grave, dependendo de onde ela ocorre. Se é nos membros inferiores, o corpo se vira. Afinal de contas, o sangue chega lá embaixo, mas não consegue subir. Você vai ter dor, você vai ter inchaço, você vai ter vários outros problemas, mas o corpo pega e acha um jeito. Ele começa a criar uns outros caminhos, outros atalhos para o sangue subir lá para cima, inclusive a formação de novos vasos, tortuosos, superficiais e feios. As famosas varizes. Lembrando que, pelo amor de Deus, senão os vasculares que estão vindo vão me matar, essa não é a única ou a maneira mais comum de se formar varizes. Qualquer coisa que dificulte a sua circulação, que faça que o sangue tenha dificuldade para subir pela sua perna, seu corpo vai começar a criar vaso novo e é assim que geralmente se formam as varizes. O problema de uma trombose venosa profunda, uma trombose lá das veias da perna, é quando um pedaço desse trombo, desse chouriço que se formou, desse coágulo, solta. Ele quebra, e daí ele sobe circulação acima. Qual o problema disso? Ele vai subir, vai começar, as veias começarem a se confluir, ficar cada vez maiores, até chegar no coração. Chegou um caquinho, um coágulozinho no coração, dane-se. O problema é que coração, ele vai passar pelo coração e ele vai ser jogado para onde? Pro pulmão. Esse é o caminho que o sangue faz no nosso corpo. No pulmão, os vasos vão começar a ficar cada vez mais finos, até que ali é que vai acontecer a troca do gás carbônico pelo oxigênio, para depois eles começarem a crescer. E é justamente aí, quando os vasinhos estão começando a funilar, que esse pedacinho, esse êmbolo, esse caco de coágulo vai entupir. E quando isso acontece, você vai ter um infarto do pulmão, ou seja, uma embolia pulmonar. O nome completo é tromboembolismo pulmonar. Você tinha um trombo na perna, pegou e soltou um êmbolo, que foi pro teu pulmão e te deu um infarto de pulmão. Esse sim é um quadro dramático, sabe? Dependendo da quantidade de pulmão que é infartado, você pode começar a ter problema sério para respirar, falta de ar. Dependendo da situação, isso pode mexer até com a sua parte hemodinâmica. Cai a tua pressão. No geral, o TEP, tromboembolismo pulmonar, é uma doença grave, doença que o paciente tem que ser tratado dentro de hospital, dentro de UTI, porque muitas vezes ele pode levar a outras complicações, como arritmias e até parada cardíaca. E é isso que mata na síndrome da classe econômica que eu falei. Você fica sentado 12 horas, faz um chouriço na tua perna, você levanta para tomar uma Coca-Cola, para ir no banheiro, um pedaço daquele trombo solta, vai pro teu pulmão, TEP, arritmia, morte, no meio do voo, indo para a Austrália. E isso, é a complicação mais grave do tipo de trombose mais comum, trombose de membros inferiores, trombose venosa profunda. Entenda que, dependendo da situação ou dependendo da doença, você pode ter trombose em qualquer veia do corpo. Existem algumas condições, você pode ter uma trombose, por exemplo, da veia do fígado, uma trombose de veia cava ou de veia porta. Você pode ter uma trombose da veia do rim e por aí vai. Essas coisas não são muito comuns, só acontecem geralmente em situações raras, como algumas doenças genéticas que a pessoa faz coágulo do nada ou alguma condição específica. Sabe qual é o problema? É que tem algumas doenças que você pode pegar que tornam o teu sangue muito mais coagulável. É como se o fibrinogênio tivesse seco, doidinho para pegar e se juntar e formar fibrina. Quer um exemplo de uma doença como essa? A Covid. Esse é um dos grandes problemas e desafios hoje do tratamento da Covid. Ela aumenta a capacidade do sangue de formar coágulos. Ela deixa, como eu disse, o fibrinogênio todo agitado. Então, na Covid, você pode ter coágulos ou embolia em qualquer lugar do corpo. Você não precisa pegar e fazer uma TVT para ter uma embolia pulmonar. Você pode ir para embolia pulmonar direto. Afinal de contas, o pulmão vai estar todo inflamado, o seu coração vai estar inflamado. É prato cheio. Além disso, você pode ter derrame, já aconteceu em vários casos. Você pode ter embolia ou trombo do fígado, do rim, várias outras coisas. Pelo que a gente está entendendo também, aquele vidro fosco, aquela lesão típica do pulmão, parece que é como se fosse, bem entre aspas, um granulado de pequenos coágulos nos pequenos vasos do pulmão. Isso faz o quê? Que o sangue fique mais grosso do que devia, dificulta a troca gasosa e é por isso que o paciente fica morrendo de falta de ar e você vai escutar o pulmão dele tirar um raio-x,
você não vê nada. E é por isso, mais uma vez, que os anticoagulantes são uma medicação fundamental nos pacientes com Covid grave. Ainda é questionável se você tem que entrar com eles nos pacientes leves, ambulatoriais, porque muitas vezes vai ser difícil esse paciente ter algum quadro de tromboembolismo, né? Às vezes é mais para melhorar os sintomas, mas não é incomum a gente ouvir falar de relatos de pacientes que tiveram problemas de embolia pulmonar 40 até 60 dias depois que sararam da Covid. Por isso, tente entender essa doença completamente, cada caso tem que ser individualizado. O médico tem que ver quais são os riscos que esse paciente já tinha para decidir se vai entrar cedo com anticoagulante e tirar tarde. Tirando a Covid, a prevenção, como eu falei, das doenças, né, tromboembólicas varia de caso a caso, doença a doença, né, paciente a paciente. E é por isso, gente, que se você tem algum problema, né, de trombose ou de embolia, se você já passou por um episódio desse, se você tem alguma doença que aumenta o seu risco de ter esses problemas, não tenta tratar isso em casa. Não tenta ouvir falar, sua vizinha toma um AS, vou tomar um AS também porque isso afina o sangue. Procure um especialista, procure um cirurgião vascular, que ele vai poder examinar você, tirar a tua história, ver o seu caso como um todo e ver qual é a melhor medicação para você, qual a melhor dose, qual a melhor tudo. Em muitos casos de risco de embolia, você consegue resolver até com medidas que não são medicamentosas, não farmacológicas, como a gente fala, como as famosas meias elásticas. Por isso, mais uma vez, gente, é o tipo de coisa que a gente estuda 9, 10, 11 anos para aprender. Passa no cara, mas passa no cara bom. Esse é um tema super complexo, mas que eu sempre quis falar para vocês, eu gosto muito dessa parte e eu sei que vocês devem ter descoberto bastante coisas novas nessa minha aulinha. Por isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte que você ficou em dúvida e, por favor, deem o seu feedback. Ele é super importante para cada vídeo a gente melhorar cada vez mais. É isso aí, galera. Mais uma vez, cuidado, derrame bom, só esse aqui. Abraço.